Gálatas capítulo 1, verso 3, nós vamos ler do 3 ao 9. Você encontrou aí, diga amém. Diz assim: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, crendo nesse momento no Teu poder, na Tua graça, que se manifesta através da Tua palavra, ó Deus, e faz com que pecadores, ó Deus, como nós aqui, compreendamos e entendamos a Sua mensagem, ó Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, nessa data tão especial para o movimento cristão, essa data que celebramos a ruptura com velhas práticas, ó Deus, e o retorno à Tua palavra. Deus, faz isso se cumprir também nas nossas vidas, que a Tua palavra seja o guia nesse momento, ó Deus, e não nenhum pensamento ou nenhuma filosofia, mas de fato a Tua palavra, o Teu evangelho, a Tua verdade possa nos guiar nesse momento para que a Sua Escritura seja exposta e sempre como acontece, ela nos traz vida e produz o fruto para o qual é lançada. Senhor, fala ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Tua voz, estamos aqui por isso, porque dependemos da Tua palavra como alimento vital para as nossas vidas, ó Deus. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Portanto, se você talvez não tinha percebido ou tomado conhecimento, né, hoje é o dia que nós comemoramos, de fato, a Reforma Protestante, completando, então, 504 anos, né, de uma grande revolução que se consolidava, né, que não se resume apenas à fixação das teses de Lutero na igreja de Wittenberg, mas também vários movimentos que aconteciam, né, por alguns anos e se consolidou nesse momento. E eu e você, como eu disse, né, quando nós olhamos acontecimentos do passado, movimentos que aconteceram, a gente precisa ter o cuidado de não se transformar numa nostalgia pura, ou então acreditarmos que aquele tempo é um tempo que não volta, era o tempo que tudo era perfeito. E, de fato, o que a gente precisa fazer quando olhamos para movimentos que aconteceram, para coisas que aconteceram no passado, relacionados à nossa fé, assim quando lemos a Bíblia, quando vemos acontecimentos que marcaram a história do povo de Israel, nós precisamos olhar para esses acontecimentos e, de fato, retirar lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Portanto, o que queremos fazer aqui hoje é relembrar o que aconteceu, valorizar o empenho de homens e mulheres que se dedicaram naquilo que se consolidou como a Reforma Protestante e trazer esses valores para as nossas vidas hoje. Por que é importante lembrarmos da história, lembrarmos do que aconteceu? Primeiro, para sabermos como Deus cuida da igreja durante a história, sabermos o que Deus está fazendo e vem fazendo desde os últimos dias até os dias de hoje. Para sermos, de fato, gratos, né, a tudo aquilo que Deus já fez, mas também precisamos olhar para a história para saber de onde nós somos, de onde nós viemos, quem, de fato, é o povo do Senhor. E num tempo que nós vivemos hoje, um tempo de muitas verdades, né? Cada um agora parece ter a sua verdade. E presumo eu que se todo mundo tem a sua verdade, o que será verdade, né? Qual é a verdade? Será que haverá uma única verdade se todos presumirem que a sua verdade é a real, é a única, é a verdadeira? Portanto, o tempo que nós vivemos hoje é esse tempo de muitas verdades. E muitas verdades que estão sendo contadas por aí, né? No entanto, eu e você devemos nos apegar, nos reportar à única verdade que nós conhecemos, descrita na Bíblia, na Palavra de Deus, que é a verdade daquilo que nós começamos aqui, desde quando abrimos o culto, sobre a verdade do Evangelho. Se eu e você, de fato, não conhecermos
qual é a verdade, se eu e você não compreendermos a verdade do Senhor, a verdade de Cristo, revelada em toda a Bíblia, através da obra de Cristo, eu e você fatalmente seremos levados de maneira até muito fácil por qualquer verdade, por qualquer coisa que anunciem ser a verdade. Portanto, a Reforma Protestante é um misto de eventos que estavam acontecendo, né, em toda a Europa e culminaram quando Lutero fixa lá na porta do castelo de Wittenberg 95 teses contra o clero da igreja, e aquelas teses nem eram chamadas de 95 teses, né, mas eram 95 teses, tinha um nome muito grande em latim, que ele ia de encontro à venda de indulgências, né, aquilo que o povo deveria pagar pelo seu pecado para conquistar o acesso ao céu ou o acesso ao amor de Cristo. Mas antes disso, tivemos a presença de muitos, do qual chamamos de pré-reformadores, né, pessoas que fizeram ao longo da história, foram ajudando, né, foram lutando pela real verdade, pela verdade de Cristo, como o grande John Wycliffe, que fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês e levou o conhecimento da Bíblia a muitas pessoas que ou não entendiam o latim, não entendiam o grego, não entendiam o hebraico, não tinham acesso à verdade e puderam fazer isso, assim como, a partir de Wycliffe, muitos outros se levantaram, como John Huss, e puderam fazer um grande movimento de avivamento em toda a Europa. A reforma culminava e estourava na Alemanha, com o Martinho Lutero, mas na França, Alemanha, Inglaterra, Escócia e muitos outros países, Deus estava propondo um grande avivamento, e esse avivamento estava baseado numa coisa, no retorno à verdade, no retorno à palavra de Deus. Por exemplo, é aí que nós vemos pessoas como Zwinglio, Calvino, pessoas que estão aparecendo e fazendo um grande trabalho, e hoje nós lemos as suas obras até os dias de hoje. Perceba como são vários acontecimentos que culminaram na fixação das 95 teses de Lutero, né? É um livro muito interessante, se você puder ter acesso a ele, que é O Cristianismo através dos Séculos. Ele vai contar toda essa história, né? Se não me engano, é da Vida Nova, do Earl Cairns. Você pode acompanhar a história de tudo que aconteceu, mas esse não é o que vamos fazer aqui hoje, né? Acompanhar toda a história e ler ano por ano, isso é matéria para muito tempo. E veja, nesse complexo conjunto de fatores, nesses inúmeros conjuntos de circunstâncias, há uma grande ênfase do estudo, da dedicação do então Martinho Lutero, que ele se dedicou e culminou em muitas das suas teses, das quais foram escritas, é o estudo, a doutrina da salvação, que chamamos de soteriologia. Era onde Martinho Lutero se fixava e baseava grande dos seus ensinamentos. Isso, obviamente, mediante o estudo das cartas de Paulo, Lutero concluiu que, ao contrário do que se imaginava, ao contrário do que a igreja anunciava, a justificação do pecador, o perdão a qual Deus direcionava ao cristão, era algo graciosamente oferecido e concedido por Deus através de Cristo Jesus e não através das indulgências. E por que eu quero falar isso com você? Porque Lutero apontava para o fato de que aqueles que creem no sacrifício de Jesus eram considerados justos diante de Deus. E isso não por conta daquilo que fizeram, mas em virtude daquilo que Cristo fez por eles. Esse é o anúncio do Evangelho. A justificação pela graça. E por isso há uma frase tão famosa, né, um versículo dito por Lutero, de que o justo viverá pela fé. A justificação através da graça, mediante a fé, não por meio de obras meritórias, mas por conta do sacrifício de Cristo. Essa base se tornou o grande fundamento da então reforma luterana e também da reforma protestante, gerando os famosos 5 solas, o qual eu e você conhecemos. Caso contrário, eu quero mencionar para você aqui, eu acredito que é importante que, se você não saiba, você tome conhecimento de parte dessa história, que eu e você fazemos parte no dia de hoje, e elas começaram há muitos anos atrás, né? Os 5 solas são 5 afirmações em latim, dita por Lutero. Não vamos ter aula de história, nem aula de línguas aqui nessa noite, mas de maneira bem rápida, as 5 bases
da qual Lutero anunciava, se baseava no sola Escritura, onde ele dizia que só a Escritura tem autoridade e não o clero da igreja. O sola gratia, que só a graça de Deus pode então justificar o pecador e não as suas obras e não as indulgências. Solus Christus, onde ele diz que somente Cristo pode nos salvar. Sola fide, onde somente a fé é suficiente para a nossa salvação. E, por fim, o soli deo gloria, onde o cristão somente reputa toda a glória a Deus. Por que eu fiz essa introdução com você e por que eu quero que você, em primeiro lugar, tome algum conhecimento sobre essa data importante, marcante e necessária de relembrarmos no meio cristão, mas algo de importante que a Reforma Protestante fez e tomou isso de particular para os cristãos, foi conduzir ou reconduzir a igreja a pilares consagrados do Evangelho de Cristo Jesus, como esses 5 solas que nós acabamos de ouvir aqui nessa noite. Pilares esses que haviam sido esquecidos ou até deturpados ao longo da história, naquele tempo onde Martinho Lutero enfrentava. Mas a pergunta que eu faço aos queridos irmãos, e aí não mais no passado, mas no presente e no nosso futuro, como isso é enfrentado hoje? Ainda hoje nós precisamos combater, ainda hoje nós precisamos viver, e ainda nós vemos muitos desvios doutrinários que precisam ser combatidos, e nós, como discípulos de Cristo, devemos combater essas falsidades, não apenas com revolução, gritaria ou alguma marcha qualquer, mas com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, como discípulos de Cristo, com a necessidade de proclamarmos essas verdades bíblicas e, de fato, permanecermos nelas. E essa introdução, por conta de que a carta de Paulo aos Gálatas parece combater o problema que vivenciamos na Reforma Protestante e ainda vivenciamos até os dias de hoje, quando as pessoas estavam se entregando a um outro cristianismo, a um outro evangelho, que, segundo Paulo, nós não temos outro. De fato, não é o evangelho. Portanto, olhando para a Reforma Protestante, que reconduz ou tem uma tentativa de reconduzir a igreja a pilares consagrados do cristianismo, quando nós olhamos para os dias de hoje, eu gostaria de perguntar a você, você não precisa responder, mas você pode talvez consentir, se de fato eu e você também precisamos passar por uma reforma quando olhamos para as nossas vidas em detrimento do que a palavra de Deus diz. Será que seria necessário hoje uma nova reforma dentro de nós, dentro do nosso coração? Será que seria necessário, que você mesmo tomasse conta ou tomasse disposição das coisas que você precisa mudar? As pessoas estavam se entregando a um outro evangelho, segundo Paulo. Lutero afirma que a igreja precisava voltar aos seus trilhos. Olhamos aqui, e é muito provável que os cristãos que receberam essa carta, os cristãos da Galácia, tenham se convertido pelo ministério de Paulo, ou tenham aprendido, tenham sido fortalecidos pelos ensinos de Paulo. E Paulo aqui trava uma batalha pela verdade do Evangelho, que não estava sendo apenas deturpada pelos falsos mestres, mas também não vivida na vida dos cristãos. Portanto, essa reforma que aponta para uma recondução da igreja do Senhor, dos trilhos da verdade, na realidade de Cristo, eu gostaria que você analisasse se a minha e a sua vida também não necessitam passar por uma reforma para ser reconduzida aos pilares de Cristo, a verdade do Evangelho. Os falsos mestres que Paulo tenta combater aqui, e esse é o problema da carta de Gálatas, é que eles acreditavam que somente Cristo não seria suficiente, somente a fé não seria suficiente. Era necessário agregar alguma coisa a mais à fé em Cristo Jesus, para que aqueles cristãos também recebessem a salvação. E Paulo aqui, nessa carta, tem um desejo que eu quero externar a você, e também faço com que seja meu,
esse desejo de restaurar, se há alguma perversão do cristianismo de Cristo dentro das nossas vidas. O desejo de Paulo era que aqueles cristãos, de fato, fossem reconduzidos à verdade. Talvez um sentimento parecido com aqueles que vemos nos reformadores, naqueles que desejavam que a igreja, de fato, trilhasse a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Esse também é o meu desejo, para mim e para você, e nada melhor que esse dia de hoje, nós podemos abordar esse assunto e, ao mesmo tempo, tomar para nós verdades reais do que, de fato, eu e você precisamos fazer e de como eu e você precisamos ser reconduzidos à verdade de Cristo. Portanto, se você pode olhar o texto comigo, o texto que nós lemos, se você pode perceber, Paulo está um pouco até, parece nervoso, admirado, né, como ele mesmo diz no texto. E por que Paulo está assim? Paulo está admirado que aqueles cristãos que, recém-convertidos, estavam se deixando levar por uma falsidade, por um falso evangelho, por uma verdade irreal, no mundo de muitas verdades. Em pouco tempo estavam se permitindo viver um evangelho que de fato não era, e estavam se expondo a um enorme perigo. E Paulo dedica a sua, vamos dizer assim, a sua fúria para aqueles que estão desencaminhando os convertidos, os recém-convertidos, aqueles que desejavam perverter o evangelho. E você viu aí que não parece que Paulo estava brincando, né? Ele os chama de malditos. Paulo está provavelmente preocupado, e aqueles que anunciam um falso evangelho, Paulo os considera como amaldiçoados e adverte os cristãos da Galácia daqueles que estão se desviando daquilo que Deus os chamou. Era um grupo de mestres que se infiltravam na igreja e ensinavam aos gentios, né, aqueles que não eram judeus, os gentios que se convertiam à fé, eles diziam: olha, não é suficiente que você declare a sua fé em Cristo Jesus, você também precisa cumprir os rituais da lei, você também precisa passar pela circuncisão, você precisa ser como os judeus são, aqueles dos quais receberam a verdade de Cristo. Portanto, você precisa saber o que os judeus comem, as festas que nós festejamos, aquilo que nós celebramos, para então você agradar a Deus de verdade. Isso tinha até uma aparência de religiosidade. As pessoas estavam tentando unir o melhor do judaísmo com o melhor dos ensinos de Paulo, e Paulo está dizendo para esses irmãos que essa é uma rejeição completa da verdade. A realidade é que hoje nós não apenas unimos nada no cristianismo com a fé judaica, né? A gente não tem esse costume, mas o problema que vemos hoje é quando nós acreditamos que o evangelho não é suficiente, ou seja, o ensino de Cristo, através das Escrituras, baseado na sua obra na cruz, não é suficiente para nos dar conforto, segurança, salvação, aceite diante de Deus. E, portanto, acreditamos que a nossa performance, a nossa religiosidade, a nossa aparência, ou então aquilo que nós fazemos para Deus, vai nos garantir um lugar cativo diante dele e até, talvez, a resposta das nossas orações ou a sua atenção como Deus. Portanto, os tempos mudam, mas as realidades parecem se repetir. E por que é importante ouvirmos e sermos reconduzidos a essa verdade? Porque se de fato não a conhecemos, qualquer coisa poderá ser a verdade. Portanto, veja o texto, verso 3. Ele começa a carta, depois de se apresentar, e ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo é um daqueles que, em 2 versículos, conseguem sintetizar e explicar aquilo que acadêmicos passam alguns semestres estudando. Paulo começa com o ensinamento de quem nós somos. É o que nós estamos lendo aqui, quem nós somos. E se você quer, de fato, reconhecer Cristo como seu Salvador, se de fato você deseja viver
O que de fato o Evangelho nos ensina, a glória da salvação de Deus ao seu povo, através da obra na cruz, em Cristo Jesus, você precisa saber quem você é, de onde você veio. E Paulo diz quem nós somos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Foi Deus que fez. Portanto, Paulo anuncia que eu e você estávamos perdidos, impotentes de nos salvar. A palavra que surge aqui, e ele quer nos ensinar nesse verso 4, é um resgate, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. E talvez seja isso que faça do Evangelho algo tão revolucionário, porque muitas outras religiões não falam nesse livramento, eles se baseiam no ensino. Então, eles se baseiam em ensinar, em dar bons conselhos, mas eles não podem livrar-nos. Jesus, obviamente, foi um grande mestre, porém não é isso que resume o ministério de Jesus. O que resume o ministério de Jesus é que ele é o nosso libertador. E Paulo resume o ministério de Jesus em resgate e livramento. Muitas pessoas acreditam que os cristãos, como poderiam pensar puramente nos dias da Reforma Protestante, muitas pessoas podem acreditar que os cristãos são aqueles que apenas seguem um ensinamento. São aqueles que agora adotaram uma nova filosofia para a sua vida e vivem de acordo com algumas coisas que o cristianismo ensina. Muitas pessoas podem acreditar que os cristãos são aqueles que agora receberam uma carga emocional no domingo e vão ter a semana inteira para gastar a sua bateria, para voltar aqui novamente no domingo seguinte, completamente descarregados e precisando ouvir uma palavra que os liberte, que os alimente ou que recarregue as suas energias. Mas nós não podemos esquecer que nós somos um povo que foi liberto. E não pura e simplesmente que foi amaciado ou que foi incentivado, um povo que foi elogiado. O Evangelho nos diz que nós estávamos perdidos e o Evangelho anuncia para nós não um grande filósofo, não um grande mestre, mas um libertador, o Salvador das nossas vidas. Só se pode livrar, obviamente, quem estava perdido. Só se pode resgatar quem estava completamente perdido, e essa é a nossa condição. E por isso Paulo usa a palavra resgate. E eu ouso dizer que Jesus é muito mais libertador do que mestre. Porque mestres, nós temos muitos por aí. O que mais nós necessitamos, o que mais nós necessitávamos era de um Salvador. Portanto, há cristianismos por aí, há locais por aí, que olham para o cristão e entregam a ele um manual de instruções. No entanto, se esquecem que a nossa figura não é de alguém que está confortavelmente sentado em casa, diante de um novo equipamento e lendo as instruções do que fazer com esse novo equipamento. O cristão é alguém que de fato está morrendo afogado. E não faz sentido para alguém que está morrendo afogado você entregar para ele um curso de salvamento ou um curso de como ele pode nadar melhor. Ensiná-lo natação naquele momento que ele está se afogando. Portanto, a figura minha e sua é de alguém que de fato estava morrendo afogado. Nós não precisávamos de um manual de natação. Nós precisamos de alguém que nos tire do meio daquelas ondas, nos resgatando e nos levando para a areia, para uma vida que se segue. Portanto, nada do que nós fazemos, nada do que nós somos, de fato pode nos trazer salvação, porque nós somos completamente incapazes espiritualmente. E assim como é a ordem do Evangelho, antes de apresentar as boas notícias,
eles apresentam as más notícias. Portanto, essa é a má notícia, de que você está completamente perdido, morrendo afogado, precisando de alguém que lhe salve. E digo a você, se Cristo não vier, se Cristo não for o nosso Salvador, não haverá saída para essa situação, porque sozinho nós não conseguiremos. E em seguida, então, Paulo nos diz, fala para nós quem Jesus é, o que Jesus fez. Portanto, como que Jesus nos liberta? Diz o verso 4, ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. E, portanto, o que vemos aqui é um sacrifício em nosso lugar, um sacrifício substitutivo por natureza. O sacrifício a qual eu e você éramos incapazes de fazer para nos salvar, Cristo faz em nosso lugar. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele se entregou em nosso benefício, em nosso lugar. E é isso que Paulo quer nos dizer. Portanto, você pode glorificar o seu nome, sem receios, porque Deus, de maneira graciosa, enviou o seu Filho e resgatou você do meio daquelas ondas que acabariam com a sua vida, as ondas do pecado, das quais eu e você não éramos capazes de nos salvar. É essa substituição, é esse sacrifício substitutivo que recebemos, talvez o maior motivo de fazer do Evangelho de Cristo Jesus algo tão revolucionário. Porque não foi simplesmente um sacrifício geral, mas substitutivo. Portanto, Cristo não comprou para você apenas uma segunda chance, dando a você uma oportunidade de endireitar a sua vida e agir certo com Deus. Não é isso. Jesus fez o que eu e você precisávamos fazer e sozinhos nós não conseguiríamos. Portanto, nós estamos aqui diante de um fato que o Evangelho apresenta. Se a morte de Jesus, de fato, pagou pelos nossos pecados, pagou pelos pecados em nosso lugar, eu e você nunca poderemos retroceder para condenação aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Romanos 8 afirma, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida foi quitada. Esse é o acesso que eu e você temos. Portanto, Jesus fez tudo o que deveríamos ter feito em nosso lugar, de modo que, quando Ele se torna o nosso Salvador, nós somos absolutamente libertos da penalidade, da condenação, da dívida do pecado. Aliado a isso, Paulo nos diz, nesses 3 versículos que lemos, quem nós somos, como Jesus nos liberta, o que Jesus fez e também o que o Pai faz. Veja o verso 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que o Pai fez? O que Deus fez nesse papel? Ele aceita a obra de Cristo em nosso benefício, ressuscitando seu Filho dentre os mortos, dando-nos graça e paz que Cristo alcançou por nós. Por que Deus fez isso? E talvez, olhando para esse tema, olhando para essa mensagem, você consiga entender um pouco da revolta dos reformadores e dos pré-reformadores, que estavam abismados que tamanha obra estava sendo embolada, amassada, pisada, através da venda de indulgências, através da lei que aqueles homens deveriam pagar novamente por aquilo que Cristo já tinha feito. Por que Deus faz isso? Por que Deus envia o seu Filho? A razão a qual encontramos
para tamanha obra, é que tudo isso foi feito pela sua graça. Não por algo que eu e você tenhamos feito, mas como diz o verso 4, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Veja, nós sequer pedimos socorro. Estávamos tão iludidos com uma vida pecaminosa. Mas Deus, em sua graça, planejou aquilo que eu e você não tinha percebido. A morte eterna. E planejou aquilo que nós precisávamos. A nossa salvação. Em Cristo, por sua graça. Veio e realizou a libertação que eu e você jamais alcançaríamos por nós mesmos. Será que isso está claro para você? Que quando olhamos para movimentos como a Reforma Protestante, que não se reduzem apenas às teses de Lutero, foram grandes homens e mulheres que fizeram parte desse movimento, clamando para que a igreja, para que os cristãos não se desviassem da verdade da obra de Cristo Jesus naquela cruz através do Pai. Como que eu e você hoje podemos também nos desviar dessa verdade? Como que eu e você podemos considerar que as nossas agendas, que os nossos afazeres, que os recursos que buscamos são mais importantes, mais suficientes do que Cristo pôde fazer por nós? Talvez a gente se frustre muito nessa vida, porque as nossas esperanças sempre estão colocadas em coisas passageiras, terrenas, coisas que perdem o seu valor. Veja, os sintomas que o pecado pode trazer para as nossas vidas, do qual eu e você enfrentamos esses sintomas dia após dia, mas nós não podemos esquecer que a doença que causam todos esses sofrimentos que vivemos se chama pecado. Doença essa que eu e você não seríamos capazes, em nenhum momento, de quitar essa dívida para a salvação eterna. E por isso o que nós precisávamos era de um libertador. Porque senão nós iríamos para a condenação eterna. Aquele que pode nos salvar é somente Cristo. Mas, e agora? Depois de concordarmos com todas essas verdades, sabendo que não há em nós nada que mereça salvação, sabendo que essa salvação é pura graça, sabendo que a causa para a obra de Cristo é a vontade do Pai, a graça de Deus, um Deus gracioso que enviou o seu Filho. Foi por vontade de Deus que Jesus foi enviado. Por isso o verso 5 diz que Deus é o único que recebe toda a glória para sempre. Paulo está nos deixando claro aqui que a salvação que os 5 solas vieram confirmar, que a luta de reformadores e pré-reformadores anunciavam um retorno completo às Escrituras, é essa salvação, aquilo que Deus planejou para os seus eleitos, do início ao fim, é obra de Deus. E essa é uma verdade quase que humilhante do cristianismo. Primeiro, a notícia do Evangelho vem e nos diz que nós somos absolutamente nada, totalmente incapazes espiritualmente de resolvermos a nossa dívida com o pecado. Não há saída para o homem baseado nos seus esforços. Então estamos completamente perdidos. Mas esse mesmo Evangelho anuncia que o Deus de toda a glória envia o seu Filho
para perdão dos nossos pecados e para a salvação das nossas vidas. Isso, por vezes, é complexo de entender, porque nós adoramos estar no controle da situação, nós não gostamos dessa situação que o Evangelho propõe. E, de fato, nós adoraríamos ser os nossos próprios salvadores. Nosso coração adora, habilidoso em fabricar a glória para nós mesmos. Não são poucos aqueles que buscam mensagens de autossalvação, das coisas que você pode fazer para resolver a sua vida, para se salvar. Essas mensagens são atraentes, elas facilitam a vida. São 20 passos, 7 passos, 21 semanas, para que algo novo aconteça, para que a grande vitória venha sobre a sua vida, quando, na verdade, o Evangelho de Jesus chega e vira tudo isso de cabeça para baixo, dizendo para mim e para você que nós estamos numa posição de tamanha impotência e necessitamos de uma salvação que não depende de nós mesmos, que não depende de mim, que não depende de você. E Deus nos diz, em Jesus, Ele oferece-nos uma salvação que nos concede muito mais do que qualquer salvação falsa no nosso coração possa buscar. Assim como os integrantes da Reforma, assim como Paulo, há uma lembrança de que no Evangelho nós somos mais pecadores do que a gente imaginava, mas também muito mais amados do que imaginávamos. E quem receberá a glória por isso é Deus Pai. E o que Paulo deseja nos relembrar são verdades que precisam estar consagradas no nosso coração, não simplesmente para demonstrarmos um saber teológico ou acadêmico, mas para que essas verdades frutifiquem. Então ele segue o texto, veja o verso 6 comigo, se você puder. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que qualquer mudança nessa verdade, assim como Lutero se desesperou, afixando as suas teses, qualquer mudança nessa obra de Cristo, esse evangelho se perde. Era o cenário desses cristãos com falsos mestres que pervertiam essa verdade. E Paulo nos anuncia que eu e você, os cristãos, são chamados pela graça de Cristo. Foi Deus quem nos chamou. Não fomos nós que clamamos por socorro, não fomos nós que o chamamos. Deus nos aceita de maneira plena, por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, essa é a ordem do Evangelho. Deus nos aceita em Cristo Jesus, então somos enviados a obedecê-lo. Não é a nossa obediência que pautará a aceitação de Deus das nossas vidas. Portanto, Deus não se relaciona conosco por conta daquilo que fazemos ou por conta daquilo que deixamos de fazer. Deus se relaciona conosco por conta daquilo que Cristo fez. E essa é a realidade dos cristãos agora justificados. Eles agora têm a justiça de Cristo sobre as suas vidas. Interessante que por aí alguns sistemas religiosos e até algumas igrejas, elas propõem a ordem inversa. Nós temos que fazer algo para Deus, então Ele nos aceita. Nós temos que dar algo para Deus, então Ele nos aprova. Devemos fazer algo para Deus, então Ele nos ama. Essa é a ordem inversa e, porém, incorreta do Evangelho. No Evangelho isso não é possível. Por isso Paulo está dizendo que qualquer coisa que seja pregado além do Evangelho anunciado, que seja amaldiçoado.
Se você acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo como requisito para ser aceito por Deus, o evangelho está perdido. Porque, segundo Paulo, isso não é o evangelho. Portanto, não é pelo que damos, fazemos, que Deus se relaciona conosco. A Bíblia é um milagre. A vida cristã é um milagre. E esse milagre se concentra na obra da cruz, que purifica pecadores como eu e você, habilitando-nos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo a nos relacionarmos com Deus que é santo, santo, santo. A realidade espiritual das nossas vidas não se baseia naquilo que nós somos, fazemos, nem nos cargos que ocupamos. A nossa identidade espiritual, a nossa realidade espiritual se baseia no sangue, como nós lemos no início desse culto, daquele que não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, porque essa é uma realidade que vão tentar deturpar a todo momento. Prova é, já conheci e por algumas vezes acontece, e pessoas que estão há anos em algumas igrejas e nunca ouviram falar sobre o Evangelho. Quando falamos sobre o Evangelho, parece para essas pessoas que estamos falando da nossa religião. Eu sou Evangelho. Ou então elas acreditam que estamos falando dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Quando falamos do Evangelho, estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não sabem descrever, não sabem explicar o que é o Evangelho. Ontem nós tivemos a nossa classe de conexão com 9 novos irmãos. Se tudo permitisse, eu não estraguei tudo ontem. Eles vão se tornar membros da igreja, né? Se alguém não quiser agora, eu vou mandar fazer a classe de novo. Vai ficar aqui o sábado de manhã todo, brincadeira. E o que falamos na classe de conexão, de maneira até exaustiva, é o que é o Evangelho. É que as nossas crenças partem da obra de Cristo na cruz. Portanto, não somos nós que pautamos o que a igreja vai fazer. É a Bíblia que pauta. E há muitas pessoas que sequer sabem falar sobre isso. E é impressionante, porque a única possibilidade de pessoas como eu e você se relacionar com Deus que é santo é através da obra de Cristo. É através da história do Evangelho. E é por isso, como Paulo aqui nos alerta, é por isso que a reforma protestante tentou reconduzir a igreja à verdade. Porque quando não conhecemos o Evangelho, a verdade vai se perdendo na vida de muitos. Se não conhecemos a história verdadeira, somos guiados por qualquer história. O que apresentarem como sendo a verdade, o que apresentarem como sendo o Evangelho, nós vamos acreditar. Qual é a realidade para você? Qual é a verdade que está pulsando no seu coração? Você tem consciência da miséria espiritual, de como incapazes éramos de resolver a nossa dívida com o pecado? E essa verdade pulsa diariamente no seu coração a realidade de um Deus gracioso que enviou o seu Filho pela sua graça para salvar a mim e a você. E por isso agora nós somos livres para obedecê-lo. Não obedecemos pelo karma de termos que ser completamente perfeitos para que Deus nos ame ou nos aceite. Nós somos livres para a glória de Deus, para vivermos como Ele nos ensina, para obedecê-lo, para viver em santidade, porque temos certeza de um Deus que nos ama. A vida cristã tem outro sentido.
A nossa vida cristã não é mais baseada no medo, na culpa ou na incerteza, mas na alegria, no prazer e na confiança. Por isso Paulo está aqui quase atormentado, porque não se pode conceber a ideia de um outro evangelho. Condena qualquer ensino que não seja baseado nesse fato, e por vezes somos nós que nos desviamos deles. Portanto, atente para essas verdades, de que eu e você pecamos demais para contribuir para a nossa salvação, nós estávamos completamente perdidos. De fato, somos salvos pela fé na obra de Jesus, é a graça de Cristo e absolutamente mais nada. Somos salvos por intermédio da nossa fé em Cristo, o nosso libertador, o nosso Salvador. Se Deus se relacionasse conosco através daquilo que fazemos, ou se através das nossas boas obras, Deus pudesse nos dar então a sua salvação, o sacrifício de Cristo é totalmente dispensável, não é necessário, se depende daquilo que nós fazemos, mas essa não é a realidade. E conhecermos essa realidade é o que nos impedirá de sermos enganados por falsas verdades, por falsos evangelhos. Paulo diz que ninguém pode anunciar um outro evangelho. E Paulo está falando com cristãos que passavam por difíceis contextos de perseguição religiosa, contexto de adversidades. E Paulo está dizendo que é o evangelho que nos dá uma nova lente, que julgamos tudo agora a partir do que o evangelho diz. Nós julgamos tudo a partir do que a Bíblia nos ensina. E, portanto, pergunte-se, um dia tão especial como esse, que a Igreja de Cristo está celebrando ao redor do mundo, tudo que você está ouvindo, de fato, passa pelo crivo do Evangelho de Cristo Jesus? É muito bonito postar lá artes, né, fazer da reforma, não sei o que lá, dia da reforma, bota versículo, bota foto de Lutero, bota foto de todo mundo. É bacana, é bom, a gente precisa relembrar essas coisas. Mas as suas decisões estão passando por essa verdade? Pelo Evangelho de Cristo? É a Bíblia que nos julga, não é o contrário. É muito importante que você se avalie, porque a igreja é avaliada a partir da Bíblia, e não segundo a cultura, ou não segundo a modernidade. Uma igreja é avaliada não pelo seu aparato técnico, não pelo número de pessoas, não por quantos eventos ela faz, não pela performance dos seus líderes, nem pela bondade das pessoas, ela é avaliada pela sua fidelidade. Será que você pode fazer uma autoanálise? Se de fato as nossas palavras, decisões, escolhas passam pelo crivo do Evangelho de Cristo Jesus? Não é a sua experiência pessoal, não é a minha experiência pessoal que vai ser o prumo da verdade. É a verdade de Cristo Jesus elencada na Bíblia. Paulo era intransigente acerca do Evangelho e eu e você não podemos negociar. A começar das nossas vidas. Você é salvo pela graça, por meio da obra de Cristo, e é convidado a uma vida inteiramente nova, piedosa, santa. Por isso é importante que você conheça, creia e viva a partir do Evangelho. Queridos irmãos, o que está em jogo é algo muito sério. Quando falamos acerca do nosso conhecimento de Cristo, está em jogo a verdade e o destino das nossas vidas. Essas sim são coisas pelas quais vale a pena eu e você temos que lutar nas nossas vidas. Verdades que precisamos relembrar continuamente. Se amarmos o Evangelho,
se o nosso coração estiver centrado no Evangelho, o que nos espera é uma vida liberta. Sem esquecer de um dos grandes legados que a Reforma Protestante nos trouxe, é a dependência exclusiva da Bíblia como fonte de autoridade. É ela que precisa guiar você, seu trabalho, na sua casa. É ela que precisa pautar quem você de fato é. E não a cultura desse tempo, e não o que as pessoas dizem, não o que os seus amigos celebram, não o que a televisão pode ensinar como verdade para você. Um dia como hoje, que celebramos a Reforma Protestante, a nossa vida está, de fato, pautada pela verdade do Senhor, pela verdade bíblica, pela fonte de toda autoridade. Portanto, não permita que o Evangelho se perca na sua vida e leve você para longe da verdade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra, ó Pai. Nós queremos render graças ao Senhor por esse dia especial, olhar para o passado e sermos gratos pela vida de tantos homens e mulheres que apontaram o caminho para a sua igreja, aqueles que protestaram e viveram uma reforma, um grande avivamento, fruto do zelo, da disciplina, do apego à Tua Santa Escritura, ó Pai. Não nos permita jogar fora o sacrifício de tantas pessoas, para que pudéssemos ter acesso a essa verdade, a Bíblia que está diante de nós. Com tanta luta, essa Bíblia foi traduzida para tantos idiomas, e tão pouco esforço fazemos, ó Pai, para lê-la ao menos uma vez por dia. Ilumina as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Ao relembrarmos dessa data tão celebrada, tão comemorada, não esqueçamos que a Tua verdade é o prumo das nossas vidas. E no Teu Evangelho que encontramos salvação, perdão e libertação. Libertação para uma vida inteiramente nova, onde celebramos os Teus feitos, ó Pai, adoramos o Teu nome e vivemos, de fato, para o Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.